Olá a todos, aqui é Henrique Meirelles do canal Sanear Ambiente. Hoje vamos falar de negócios inusitados para tentar trazer um pouco aí de criatividade, tentar despertar e mostrar que é possível, mesmo diante da dificuldade que nós estamos aí enfrentando. Sabemos que não é um momento fácil, o cenário é super preocupante para o mundo dos negócios, mas nós vamos superar isso daí. Bem, primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos aqui uma pesquisa que o Sebrae realizou entre os dias 20 e 23 de março, pegou aí 9.105 donos de pequenos negócios e estes disseram o seguinte, 89% dos negócios eles já perceberam uma queda, tá? 36% desses empreendedores já disseram que se permanecer por mais 2 meses, eles vão ter que fechar seus negócios. Ou seja, a gente vive um momento não tão fácil, como eu já bem disse, um momento muito desafiador. Quem tem mais idade e já passou por algumas outras crises no Brasil, acredito que essas sejam diferentes das que nós já enfrentamos. Um caminho que nós temos é justamente por meio da criatividade, por meio da inovação. Essa é uma das formas que nós temos, nada é garantido, mas é um dos caminhos que nós temos aí para estar tentando superar. Eu trouxe aqui algumas ideias de negócios inusitados que acabaram dando certo. Todas aqui eu chequei, ainda estão em funcionamento, tá? Eu vou colocar o link de todos os negócios que eu falar, mais o link da reportagem que traz aí bastante ideia de negócio. Eu vou abordar só alguns aqui, tá bom? Nós temos um aqui, até para descontrair um pouco, é a bosta em lata, tá? A ideia deles qual é? Apesar do nome engraçado, e essa é a ideia, eles trazem adubo em lata. Ou seja, você imagina os grandes centros urbanos, pessoas que moram aí em apartamentos e tem lá aquela sua planta, tem a opção de comprar esse adubo em lata, né? Na verdade, o nome do negócio é bosta em lata. Isso é uma ideia interessante, vem dando super certo. Uma outra aqui com um nome bem curioso, tá? Que deixa a gente um pouco assim, sem saber o que é o negócio, é lata de ar. Bem, a lata de ar, na verdade, são souvenir, né? Venda de souvenir, que são latas. Lata naquele formato de lata de sardinha. Então é lata em ar, um souvenir, tá? É uma ideia de negócio que também vem dando certo e que você também pode sempre agregar com mais alguma coisa. A ideia dos negócios é justamente essa, a criação, a inovação, ela parte justamente de algo que já existe a fim de atender ou solucionar algum problema dos clientes. Um outro muito interessante e curioso aqui é o site do ovo. O site do ovo é ovo por assinatura. Isso é uma tendência, você aí no caso que pretende já abrir um negócio, principalmente um e-commerce, a questão da assinatura, ela é uma ideia, é uma proposta, tá? Você tem, no caso, assinantes e você passa a atender esses assinantes, tá? Essa aqui, no caso, o site do ovo, tá? Que é uma ideia bem curiosa. Foi a ideia partiu do carro do ovo. Olha que interessante. Olha como é que a inovação, a criatividade, ela aparece justamente num negócio que já existe. Bem, essa daqui é muito interessante, vai para os meus amigos aí da área de educação física. Bem, é a Spin Soul. A Spin Soul é uma academia que ela se especializou em um único aparelho, é o Spin, tá? E tem o slogan aí, renove seu corpo e alma. É bem interessante, tá? Eles abordam justamente um equipamento, claro, trazem diversas atividades dentro desse equipamento utilizado de spin,
E é uma proposta, é uma ideia dentro da academia. Imagina, você pagar uma mensalidade de academia para poder usar todo o espaço e os equipamentos da academia, porém você só gosta de um aparelho. Eles entram com essa solução aqui. Olha aí a inovação, a criatividade, como é que surge sempre vindo de outros negócios. Bem, a Casa de Viver ela é muito interessante, por quê? Porque ela traz uma proposta de coworking, correto? Coworking é uma modalidade nova que são aí aluguéis de espaços de trabalho e te dão toda a estrutura ali dentro desse espaço. Você não precisa mais dentro do seu negócio ter que alugar, por exemplo, uma sala, contratar internet e telefone e ter que contratar, por exemplo, funcionários, secretária. Hoje em dia não, você contrata lá um coworking por horas, não precisa ser o mês inteiro, pode ser por horas, poucas horas por dia, funcionando apenas como um endereço, por exemplo. E ali você vai ter atendimento de uma secretária, você vai ter toda a estrutura que um escritório ele pode te dar. São os escritórios compartilhados. E a Casa de Viver, ela fica em São Paulo, ela é muito interessante por quê? Porque ela traz a possibilidade de você ir para o coworking e, olha a criatividade, e levar seus filhos. Ou seja, é uma opção muito interessante essa integração. Olha a ideia de negócio. Essa aqui particularmente, eu como adoro jogos, achei muito interessante. É a Puzzle Room. Se eu tiver errado aí na pronúncia, me desculpem. Mas é um jogo que teve origem lá na República Tcheca, tá? E na Suíça. E eles tentam criar ambientes reais dos jogos. Para quê? Para você entrar dentro do jogo. É como se você agora faz parte do jogo. São cenários montados, simulados, e você tem que, por exemplo, descobrir como sai, como abre a porta e você consegue sair dessa sala. Olha que interessante, olha que jogada. E você consegue perceber que os jogos, por meio da tecnologia atualmente, você tem uma ambientação que ele te leva para dentro do jogo. Antigamente a gente tinha aquela tela estática e você jogava apenas com a tela ali, depois passou o controle a tremer, isso foi uma revolução na época. Hoje em dia nós temos aí aquele óculos, por exemplo, de realidade virtual que você consegue entrar dentro do jogo virtualmente. Mas esse aqui não, esse aqui são os cenários criados, tá? Os cenários dos jogos criados, e você entra dentro desse cenário e você próprio tem que descobrir ali como é que faz para abrir a porta e sair desse jogo. Essa ideia é muito interessante, muito legal. Atenção, a criatividade e inovação de algo que já existe, ok? Bem, essa empresa aqui é a Inovar Locações, já vem aí crescendo já esse mercado. É uma tendência muito grande, que é a locação de equipamentos. Equipamentos voltados para obra, principalmente, né? Isso é uma visão mais sustentável, tá, de negócio, onde imagina você vai lá, compra uma furadeira para fazer 1 ou 2 furos. E qual é o próximo uso dessa furadeira que você vai ter? Praticamente ou raramente você vai utilizar essa furadeira novamente. Então você aluga uma furadeira, é muito mais cômodo, muito mais prático, você vai de repente gastar bem menos com base no aluguel dessa furadeira. Você pode dividir o aluguel dessa furadeira com alguém que vai fazer também algum tipo de algum serviço utilizando esse equipamento. E aí você não necessariamente precisa comprar e depois deixar esse equipamento jogado ou jogando esse equipamento de um lado para o outro dentro da sua casa. Bem criativa e inovadora, né? É o Pão to Go. Mais uma vez, meu inglês aí, se tiver errado, me desculpem a pronúncia. Bem, pão nosso, tempo seu. Esse é o slogan deles. Muito interessante. É o pão drive-thru, né? Ou seja, a pessoa vai lá,
com o seu carro, completamente cômodo, já uma tendência bem antiga aí no mundo dos negócios, principalmente alavancou por meio dos fast food, tá? Que é aquela ideia de coisa rápida e a comodidade do seu carro. E hoje em dia, com os carros mais modernos, ficou ainda mais cômodo o estar dentro dos carros e não querer sair dele. Tá? E mais aí os grandes centros com problema de estacionamento. Então as pessoas pensam em quê? Pensam no negócio na conveniência. Isso é algo super importante você pensar quando você abrir um negócio e querer aí trazer algo criativo e inovador para o seu negócio. Conveniência para o seu cliente. Pensem nisso, tá? Essa aqui, que se chama Oven, acredito que seja essa a pronúncia, tá? Pizza do seu jeito, com seus ingredientes favoritos, ou seja, você que monta a sua pizza. Gente, isso é muito, muito interessante. Tem a oportunidade de montar a pizza do seu jeito, com o seu ingrediente, da forma como você achar melhor. A pizza, segundo eles, fica pronta em 2 minutos. Uma outra aqui, já baseado no que existe aí com o Uber, por exemplo, tem aqui o Eu Entrego. Agora deve estar em crescimento mais do que nunca. E eles trazem aqui a seguinte frase, né? No espírito da economia colaborativa, conectamos varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil. Ou seja, uma oportunidade de ambos os lados. Tá? Tanto para quem entrega, tendo esse aplicativo, entre outros, tá? E para quem, no caso aí, tem um negócio e quer entrar no mundo digital, mundo online. Essas aqui foram algumas ideias diante, como já dito, dessa pandemia. É de extrema importância a gente resistir e persistir. Esse momento de dificuldade ele vai passar, nós vamos superar, vamos dar a volta por cima. E não se esqueçam, você também pode participar comentando, compartilhando, curtindo. Comenta aí embaixo, que é super importante, porque o conhecimento ele agrega valor para ambas as partes. Vamos enriquecer junto nossos conhecimentos. Essa é a ideia do canal Sanear Ambiente aqui, ok? Então, um forte abraço e até a próxima. Só um recadinho antes que eu esqueça. E lembrem-se, todo negócio, por mais que ele seja digital, ele é feito de gente, pessoas. Fui.